Dia 14 de abril, iniciando aí o dia. Agora 9h30, tem notícia que traz uma volatilidade para o mercado e depois às 11. Então 9h30 e 11, horário aí para não estar posicionado por causa da volatilidade que pode trazer. Índice, está dentro do caixote de, de ontem. Então tá dentro desse caixotinho aqui, abriu no meio, nada para ser feito. No dólar, eu fiz uma operaçãozinha considerando um rompimento, mas acabou me tirando com um ponto. Então também dentro do caixote, e aí ele veio, fechou acima do caixote, então me mostrou que aqui o tempo, o preço tem sustentabilidade, né? Então tem comprador defendendo. Então eu fiz a compra no fechamento dessa barra, stop na mínima dela. Depois quando ele avançou e fechou a próxima barra, eu trouxe meu stop aqui para um ponto, porque eu entendi que quando ele fez a sombra, é o que eu entendo, né, por que eu levo em consideração quando eu estou operando um movimento com deslocamento. Uma vez que ele veio, fez a sombra, quando ele retorna, ele não pode mais voltar. Então ele tem que ir. Porque se eu estou pagando caro, né, eu estou comprando aqui a máxima, se eu estou pagando caro, eu tenho que ter deslocamento. Então, encurtei meu stop, na verdade coloquei um ponto aqui, e aí ele acabou voltando aqui numa volatilidade e me tirou, sem problemas. Então foi esse o primeiro trade do dia, que eu saí com um ponto no dólar. Ele não chegou a andar os meus 7 pontos. Deixa eu apagar um calendário. Ele não chegou a andar os meus 7 pontos. Andou 6,5. Andou 3 contra mim e 6,5 ao meu favor. Então saí com um ponto aí. Esperar uma próxima oportunidade, ver se ele faz um reteste do topo que foi rompido de ontem, né? E aí ele retoma para alta. Aí eu faço uma nova compra aí pensando num canal com correção curta e rasa. Por enquanto é isso. Índice deu gatilho aqui na venda. O que eu tenho? MACD, vendedor. Aqui nos 5 minutos ele abriu com gap. Retornou na 20, na média de 20. Fez o pullback aqui na 20, respeitou a 20, alinhou, ó, 8 alinhada com a 20. Fez o pullback. Então aqui um pivôzinho de baixa. Entregou aqui a parcial, acabou de entregar minha parcial. Eu tenho um alvo aqui no primeiro ponto pivô, antes da mínima. Então aqui já, primeiro trade do dia. Meu stop eu vou fazer pela mínima do box, pela máxima, né, na verdade, do box. E vou sair aqui antes do teste da mínima do dia, antes desses fundos aqui que é um suporte aqui que tem. Esperar essa próxima barra dos 5 minutos, ver como ela fecha, se vem testar a mínima aqui do dia, se consegue se fechar abaixo. Senão eu saio aqui, se testar a máxima do box. Então esse é o trade iniciado. Então o que eu tive, né? Aqui ele abriu com um gapzinho, veio nas médias, barra branca, não conseguiu superar as médias, fez o gatilho de entrada, barra vermelha. Alinhado aqui com 5 minutos, o impulso, correção na 20, deixou a sombra na 20 e veio, né? Então pode ser que ele acione aqui o pivô ou não, né? Então vamos acompanhar essa barra para ver se vai vir um teste da mínima. O dólar deu uma explodida para cima aí, na notícia que saiu às 9h30.
Ele acabou dando uma disparada. E aí por ser o candle da notícia ainda, né? Eu não fiz nada. Fiquei só observando que entrou uma volatilidade aqui no dólar. Então eu fiquei só observando, não fiz nada. Mas ele testou, né? Respeitou aqui a máxima de ontem. Fez o pullback certinho no caixote. E está dando continuidade no movimento. Eu tô esperando o fechamento dessa barra. Para mim tinha que ser abaixo da mínima aqui. Então, se não acontecer no fechamento dela aí, eu encerro o trade. É, não foi, mas já fechou abaixo da região que eu queria. Mas para mim aí eu vou dar esse trade por encerrado. Então, por enquanto é isso. Iniciei um trade aqui pelos 10 minutos, tá? Entendendo aqui que eu tô numa região de suporte, com um preço aqui no mesmo nível e o MACD já ganhando força para cima. Então aqui ela fez um trap na mínima de ontem, tentou perder a mínima, rejeitou, superou a máxima, acionou um trap. Então tem uma parcial e o final eu coloquei aqui na abertura do dia, tá? Então esse é o trade que a gente vai, esse é o trade que eu vou deixar aí na tela para a gente monitorar e ver se ele vai testar a abertura do dia, que é uma resistência natural. A abertura está próximo do ajuste, né? Então aqui eu tenho a abertura, ajuste e o fechamento de ontem e a região das médias. Então tem bastante resistência. Vamos ver se vai chegar lá. Eu fiz com uma mãozinha menor, 20 contratos, por ser exatamente uma operação em lateralidade. Vou deixar na tela para a gente acompanhar. O dólar está numa congestãozinha também de topo.
topo. Ele fez o impulso, fez a correção, fez novo impulso e agora está lateralizando aqui. Então, nada para ser feito. Daqui 15 minutos abre o mercado americano. Vamos ver se essa operação bate no alvo antes. Acho que a parcial dá quase. Parcial já vem daqui a pouquinho. Por enquanto é isso. Vamos só monitorar. Deu a parcial. Agora eu fico só esperando aí se ele vai buscar a abertura. O que eu vou fazer? Eu vou conduzir o meu stop pela mínima de cada box que fechar. Então fechou o box, vai para a mínima.
Win. Pronto, saí aí com o restante do lote. Dava pra ter saído ali no fechamento da barra, né? Mas eu quis esperar, porque quase. Minha saída tava no 755. Ela bateu no 730. Aliás, com essa máxima aqui, ela bateu no 745. Dava pra ter saído melhor, mas tudo bem. Foi pra conta, mais um gainzinho aí. Deu pra pegar 91 pontos e meio. Beleza, aqui ó, no 270. A saída tava no 280. Tá bom. Por enquanto é isso. Fiz uma nova entrada aqui no índice. Qual foi o racional? MACD perdendo força, barra branca. Deu a minha saidinha na venda. Não fechou a barra vermelha. Deixou a sombra. Quando ele voltou de novo aqui na barra branca, eu fiz a entrada. Já deu o parcial de 100 pontos. E aí eu tô colocando o alvo final nessa região de máxima aqui. 440 pontos. Vou deixar o trade aí na tela para a gente acompanhar. Tem aqui uma boa região de resistência. Média, abertura do dia, ajuste, máxima de ontem. Vamos ver como é que o preço se comporta nessa região. Então, até por isso, eu fiz uma posição menor. Entrei com 10 contratos, já realizei 5. E agora eu tenho os outros 5 aqui posicionados. Há um trade que chegou a andar contra mim. 90 pontos. Então já vou colocar o meu stop em 100 pontos. Aí qualquer coisa eu só devolvo a parcial. É isso aí. Pronto. Devolvi a parcial. Na hora que ele fechou aqui. Beleza. Então, mais um dia aí lateral. Hoje é vencimento de opção, tá? Do Ibov. Então é um dia travadinho também. Por enquanto é isso. Executei mais um trade aqui no índice. Pelo MACD. O que eu tenho no MACD? O que eu tenho no MACD? Eu tenho esse último fundo no MACD, que é exatamente aqui o fundo onde está marcado o retângulo. Então aqui é a minha referência, é o meu fundo de referência. Então ele veio fazendo aqui fundos no mesmo nível e aqui fundos mais altos. Então quando ele veio fazer o teste desse fundo
e o MACD continuou mais alto, então eu tenho MACD subindo e aqui fundos no mesmo nível. Então eu fiz uma compra aqui quando fecho. Aliás, antes de fechar essa barra, né, quando ela veio testar que ela estava devolvendo, eu fiz a compra e aí aguardei pensando que ó, ela pode superar a máxima aqui, dá um trap, mas ela veio um pouco mais. Poderia ter feito uma nova entrada aqui, mas não quis, estava só coloquei 5 contratos nesse trade e meu stop estava aqui embaixo. Então se fechasse uma barra aqui embaixo, eu sairia da operação. E aí veio, me deu 135 pontos de risco efetivo e entregou aqui na região das médias aqui da VWAP 255 pontos. Então foi um trade aqui de fundo, né? Um trade de reversão, entendendo que pelo MACD ele não ia perder esse fundo, não veio com força para perder o fundo, e o mais natural seria retornar para o meio da lateralidade, que é onde foi a minha saída. Então foi esse o racional, foi essa a execução do trade. Iniciei outro trade no índice, o mesmo conceito. Ele veio fazendo fundos mais baixos no preço, fundos mais altos no MACD. E aqui ele me deixa uma barra branca muito próximo da linha zero da virada do MACD. Então quando fechou a barra branca eu fiz a entrada com 10, parcial com 5 e o restante eu vou ver se ele vem fechar esse gapzinho aqui que ficou da abertura de hoje, aqui próximo do fechamento. Aí eu vou deixar moer e vou fazendo a condução pela mínima. Fechou um box, stop vem na mínima. Fechou o box, stop na mínima. Então agora vou deixar aí o trade para a gente monitorar. Pegou a parcial, agora é só esperar. Fechou o box, então se fechou o box, stop na mínima dele.
A mínima desse box é 305, deixar no 290.
Fechou o box. Stop. A operação já não dá mais risco de stop. No máximo, ela me tira aí com a parcial. A mínima que foi 400, foi um 390.
saída aí do restante do lote. Ele aqui virou comprador, mas não teve força para continuar e vir buscar a região que eu estava pretendendo. Aqui ele está armando um pivôzinho nos 2 minutos. Já está respeitando aqui a média de 26, então fez o impulso, fez a correção, não fechou abaixo. Vai depender dessa barra aqui. MAC de comprador. Então pode ser que eu ainda tenha uma oportunidade de compra aqui para cima. Nos 5 minutos, tá na área de valor aqui de venda. Tá uma briga aqui, VWAP. A coisa tá bem brigada aí. Por enquanto, nada a ser feito. Mas pelo horário também, e como amanhã é feriado, eu já acredito que a parte da tarde a liquidez não seja tão boa. Pode ser que eu encerre o dia. Então já vou trazer aqui o relatório parcial aí, ou final. Então fechando o dia aí, 1914,70. Por um total de 6 operações. Uma prejuízo e as outras no gain. Então, pode ser que esse seja o resultado final. Por enquanto, é isso. Até mais. Tchau, tchau. Vamos à aula. Estou dentro de um trade aqui. Primeiro, eu tomei stop. Aqui eu comprei. Saí com uma parcial? Não. Saí... Vou pegar o relatório. Tô com o meu aberto. Estopei as duas anteriores. Que foi essa daqui. Isso. Foi essa? Não, foi essa. Aqui eu saí com os pontinhos, aí eu comprei, considerando aqui o fundo da lateralidade, né? Tava operando o retângulo. Uma travada. Então, operando o retângulo, eu tava fazendo compras nas regiões de fundo. Mas ele veio construindo, depois eu marquei, ele veio construindo esse canalzinho aqui de baixo. E aí nesse canalzinho de baixo, aí aqui ó, área de valor, venda, andou, voltou na área de valor, venda, área de valor de novo, venda. E eu, como tava com um pensamento de retângulo, fiquei trabalhando as compras aqui na região baixa, na região de baixo, né? Consegui fazer, mas algumas eu saí no 0 a 0 aí. E as duas últimas eu tomei stop. Foi essa daqui que eu vendi, estopou aqui. Aí eu vendi de novo, bateu aqui no 1%. Geralmente quando ele bate aqui ele faz um repique. Então comprei aqui, ele não repicou, me estopou. E aí ele veio testar a linha inferior do canal. E aí quando ele veio fazer esse teste, eu estou, né, fazendo a última operação do dia e a última compra. Entendendo que ele pode ou vim testar aqui a mínima, aliás, a linha de baixo do retângulo, né? Ou até mesmo voltar para dentro, vim testar aqui a superior do canal. Então é isso. Estou nesse trade aí. Assim que ele der a saída, seja no stop ou seja no gain, eu retorno. Mas o que queria falar? Quando você percebe aqui o alinhamento das médias, então você vê que aqui as médias alinharam para baixo. Diferente daqui, que elas ficaram, que o preço ficou cruzando elas para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então a partir desse momento aqui, então aqui eu fiz uma venda no início do dia.
E aí quando ele veio aqui de novo, eu fiz a compra, ele veio aqui, respeitou as médias. Então aqui nesse momento eu já poderia pensar em vendas. Esse alinhamento da média para baixo. E aí operar aqui a favor do movimento. Você vê, por mais que tá um dia muito chato, bem canalzinho maroto, né? Que ele fica trabalhando, ele fica caindo, mas caindo no conta-gota, ou seja, nas mínimas é ponto de realização e nas máximas também. Então, aliás, ele nem faz máximas mais altas, né? Ele tá fazendo só topos mais baixos. Então, aqui na região das médias é onde eu vou procurar fazer as minhas vendas, com stop no último topo, vindo buscar o fundo, o último fundo, que é onde vai entrar a realização, né? Então, como é que você trabalha esse canal? Você vende na região das médias com stop no topo e você realiza na região das mínimas. E aí você vai trabalhando assim, dentro de um canalzinho maroto. Por enquanto é isso. Daqui a pouco eu volto aí. O vídeo vai ficar longo, mas vou deixar esse último trade aí gravando. E aí quando der a saída, finalizo o dia. Stop já está no 0 a 0. Uma vez que ele já deixou uma região sem reteste, está fechando uma boa barra aqui nos 10 minutos, já dando exaustão de venda no MACD. Então vou deixar meu stop aqui de 15 pontos. E qual foi meu risco efetivo? Vamos ver qual que foi o risco efetivo dessa operação. Foi 65 pontos. Deixa eu ver se eu deixar na mínima dessa barra. Deixa aí 50 pontos. Que é a mínima dessa barra. A mínima foi no 700, tá no 685. Beleza. Agora é só deixar a coisa andar.
Vamos lá, movimentar esse stop. Minha saída, eu peguei esse trap aqui, ó. Testou a mínima. Barra seguinte acionou. Então projetei essa barra para cima. Então agora eu zero o stop. Stop no 0 a 0. Meu alvo tá aqui em 2 vezes o meu risco. Vai lá, faça a mínima ideia. Mas se eu sair, eu saio com... Sairia, né? No 0 a 0. Mas como eu fiz a entrada aqui embaixo, eu saio com alguma coisa. Então, deixar o trade aí. Daqui a pouco a gente volta. Por que eu reduzi para os 5 minutos? Para ver um pivô alinhado aqui com a média. Ver se a média de 8 passa para cima da 20. E se o preço vem, testa elas e respeita. E vem testar topo de novo. Que aí pode dar a minha saída. Então por isso que eu trouxe para os 5 minutos. Para ver um pivôzinho aqui de alta, né? Que é um pivô de reversão. Agora ele superou esse topo. Vamos ver se ele vai fechar acima. A média acompanha. Pode ser que ele venha deixar uma sombra na média para retomar. Esse é o raciocínio nesse momento, né, da operação.
Coloquei no bolso. Por que eu coloquei no bolso? Porque ele chegou numa região que é o fundo do retângulo. Então estou entendendo isso aqui como um possível pullback. Que ele pode bater e voltar. E aí, ele veio aqui do alvo no 161. Então coloquei no bolso. Última operação do dia. A plataforma trava, né? Quando eu executo 10 operações. Então as 10 operações foram executadas. Tô saindo aí no dia positivo 1879,70. Foram 10 trades, 7 no lucro, 3 no prejuízo, 3 no loss. E encerrando a semana, vamos olhar aqui, encerrando a semana. Encerrando a semana com 30 operações. Encerrando a semana com 30 operações. Com 73% de acerto. Então foram 73% de acerto, 26% aí de stop. Tá bom na semana. Saindo positivo na semana 5.400. Bom. Então semana que vem é só calibrar que a gente consegue bater a meta dos 10 mil aí para poder operar na conta real da mesa aí da X-Pro. Então foi isso, semana bem positiva, bem tranquila. Tranquila não, né? Semana difícil, mas que deu para buscar a grana e fazer a grana. Então encerrando, até mais, tchau.